Olá você, tudo bem? Estamos iniciando aqui pela Módulo FM, dentro do Jornal da Módulo FM, nesta quinta-feira, mais uma edição do Módulo Saúde. E a partir de agora você acompanha o Módulo Saúde aí no seu radinho tradicional, 96,1, através das plataformas digitais, Facebook ao vivo e YouTube também ao vivo. Nessa edição, eu tenho o prazer de receber aqui o ortopedista, especialista em mão, Dr. Eisenhauer Filho. Tudo bem? Bom dia, acertei o nome? Bom dia, Jânio. Acertou o nome, sim. A pronúncia certa é Eisenhauer, que é uma coisa que todo mundo sempre pergunta, né? Fica meio com medo. Mas é isso aí, Eisenhauer pronúncia. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. O tema que a gente vai conversar aqui hoje, dentro do Módulo Saúde, o que fazer quando cortar a mão? Doutor, então vamos começar pelo básico aqui, né? O que devemos fazer, né? Qual é a melhor forma de estancar o sangramento em um corte profundo na mão? Então, Jânio, corte na mão é uma coisa muito comum. No dia a dia tem sempre o pessoal cozinhando. Aqui em Minas é muito comum um tipo de corte específico, que é a galera que vai separar o pão de queijo congelado e corta o pão de queijo e a faca entre dois dedos assim, né? Então, primeira coisa, a gente tem que olhar para tentar avaliar a gravidade. A gente bateu o olho, cortou, a primeira coisa que a gente tem que procurar é para ver se tem sangramento pulsátil ou não. Quando o sangue está pulsando, é sinal para a gente que pode ter lesado uma artéria. Lesão arterial pode ser que tenha uma gravidade maior. Quando o sangramento ele é contínuo, é um sinal de lesão de veia ou de vasos menores, que a gente chama de capilares. Quando o sangramento está pulsando, é um sinal de lesão arterial, que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E o senhor vive essa experiência lá no seu consultório, doutor? Isso é uma coisa muito comum, muito comum. Muito comum, principalmente o pessoal chegar depois de alguns dias do trauma do corte inicial. Porque quando tem o corte, às vezes vai para um pronto-socorro, é feito a sutura, né, que são os pontos iniciais, chega para avaliar depois. Aí, nesse segundo momento, a gente vai procurar ver se foi lesado alguma estrutura mais importante ou não. Aí, essa lesura é questão de nervos? Assim, o sangramento é o que mais chama a atenção do paciente, normalmente. Então, no sangramento, a gente olha se teve sangramento pulsátil ou não, é feito o atendimento inicial. E, num segundo momento, o que a gente mais procura são lesões de nervos, tendões. Se for uma lesão assim, mais alta, a gente vê se teve lesão de músculo ou não também. Agora, o nervo especificamente, que foi sua pergunta, é uma preocupação muito grande que a gente tem. Por quê? Porque são lesões que frequentemente passam despercebidas no atendimento inicial. Agora, doutor, outra pergunta aqui. Eu não sei se você já respondeu, mas a gente volta aqui. Como saber, doutor, se o corte não requer pontos ou apenas é um curativo simples? Cortes menores, cortes pequenos ali, menos de 1 centímetro, sem sangramento, às vezes não precisam de pontos. Cortes ali a partir de mais ou menos 1 centímetro, às vezes já precisam do ponto, porque esse ponto ele serve não apenas para parar o sangramento, mas também para fazer com que seja mais rápida essa cicatrização. Tem alguns cortes menores que às vezes se você não der ponto, ele até cicatriza sozinho, só que vai demorar muito. E todo mundo tem pressa de voltar a vida normal, né? Então a gente tem que tentar agilizar e é uma coisa simples de se fazer. Em que situação também é imprescindível, doutor Eisenhauer, procurar ajuda médica após um corte na mão? Uma situação muito comum, Jânio, é o seguinte. Quando tem o corte, a pessoa fica com muita dor inicial e é difícil identificar o problema. Passado esse trauma inicial, a gente tem que ver se teve alguma perda de sensibilidade, se deixou de sentir alguma parte do corpo, da mão ou do que seja próximo àquilo ali, que isso é um sinal para a gente de lesão de nervo. Se a pessoa perdeu algum movimento, se perdeu algum movimento, pode ser sinal de lesão de nervo e de tendão. Vou só fazer um parêntese aqui para explicar o que é o nervo, o que é o tendão, que é uma coisa assim que é muito comum de ver o pessoal confundindo. O nervo, ele é como se fosse um cabo elétrico, como se fosse um fio de cobre que dentro dele passa eletricidade. E a eletricidade mesmo igual essa que liga a luz. Então, seguinte, é diferente, sei lá, e queimar uma lâmpada do que, sei lá, e cortar a fiação que vai para uma casa. Se você cortar a fiação que vai para casa, a casa inteira fica sem luz.
É esse o caso da lesão de nervo. Se você corta o nervo, tudo para frente dele fica sem chegar a eletricidade. Então, é uma lesão muito mais grave. O tendão são as cordinhas que fazem o corpo mexer das diversas formas, que são lesões que às vezes a gente também tem que operar, dependendo de cada caso, mas são lesões mais específicas, mais pontuais e que, via de regra, são menos graves do que as lesões de nervo. Doutor, e quais sinais indicam, né, que o corte pode ter atingido o tendão, nervo ou vaso sanguíneo? Vaso sanguíneo é mais o sangramento, né? Um sangramento contínuo é lesão de vasos menores ou de veias, sangramento pulsando, sinal de lesão de artéria. Perda de sensibilidade, parar de sentir o toque ali, não estar sentindo mais, é mais específico de lesão de nervo. E perder algum movimento pode ser sinal de lesão de nervo ou de tendão. Fazer mais um parêntese aqui, que é o seguinte: a gente preocupa muito com a lesão do nervo, por quê? Porque ela é uma lesão mais sequelante. Ela é uma lesão que a cirurgia é feita para diminuir a sequela, que não consegue converter completamente, diferente de outras, e que, se não operar, o resultado fica muito ruim. O objetivo da cirurgia é que fique menos ruim. Enquanto antes fizer, melhor. E que tipo de exames, doutor, ou imagens são necessários para avaliar a gravidade de um corte na mão? Na maioria das vezes, pode ser feito pelo exame físico. Você vê onde é o corte, examina, vê como é que está a sensibilidade no paciente nos diversos dedos ou na parte que é, e vê quais movimentos ele tem, se perdeu algum ou não movimento. Então, a maioria das vezes, o principal exame que a gente chama é o exame físico, que é você olhar, examinar a moda antiga. Em alguns poucos casos, às vezes a gente precisa de um ultrassom ou de uma ressonância, mas isso é exceção, é minoria, e é mais quando já não é agudo mais, que a pessoa demora muito a procurar e já chega depois de uns dias, que aí é difícil de só com o exame você conseguir descobrir. E esses casos acontecem mais assim também no cotidiano? Tipo, vou dar um exemplo aqui, a dona de casa, que como é? Felizmente, a maioria dos casos não são graves. É muito comum a dona de casa, cozinheiros, profissionais que trabalham nos restaurantes, nas diversas coisas, em indústrias, às vezes, pessoas que manipulam faca. A maioria dos casos são casos simples, que não se precisa fazer nada, os pontos de pele resolvem. Mas, como é uma coisa muito comum, a gente também tem muitos casos em que precisa ser feita alguma coisa e que não é feita. Nesse caso em que não é feito, a tendência é que a pessoa desenvolva uma sequela. Sequela é o quê? Uma perda definitiva de alguma função, coisa que a gente não gosta que aconteça e que o paciente muito menos. Então, o que a gente tenta evitar. E quais são, doutor, os tratamentos, né, mais comuns? Tratamento mais... Para o corte profundo, né? Para o corte profundo, a primeira coisa a gente vê ali no inicial. A pessoa chega com sangramento, é ver se a gente vai precisar ir atrás de um vaso sanguíneo ou não. Caso tenha esse sangramento, essa perda de sangue maior, tem que ser abordado de imediato, no caso por cirurgia. E na cirurgia também, às vezes a gente pode ser que precise fazer uma cirurgia de nervos, de tendões. Em alguns casos, você pode até ter uma lesão que não seja cirúrgica, que pode ser imobilizado com alguma coisa, com gesso, com uma órtese, que são essas estruturas que a gente coloca por fora da pele, pode tirar para tomar banho. É como se fossem essas talas removíveis. Em alguns casos dá para fazer isso. Então é avaliar que cada caso é um caso. E como é também, você falou nessa questão de cirurgia, né? Como é o processo de recuperação após uma cirurgia na mão devido a um corte? Sim, claro que depende do corte e da gravidade, mas para a maioria dos cortes, que são cortes mais simples, na maioria dos casos é feita uma imobilização com uma tala de gesso, daquela que fica enfaixada por fora, que é mantido por aproximadamente 3 semanas. Depois de 3 semanas que a gente tira os pontos e tudo, começa a reabilitação, que aí é muito importante, são muito importantes os nossos colegas fisioterapeutas, terapeutas da mão. Às vezes a gente subestima, né? Eu que estou aqui na entrevista falando sobre isso. Mas o tratamento, o livro mostra pra gente que o resultado é 60% médico e 40% fisioterapeuta. Então é muito importante, às vezes a gente subestima a fisioterapia. E quais os cuidados devem ser tomados, doutor, durante o processo de cicatrização
para evitar infecções ou complicações ainda maior? Na maioria das vezes o que a gente pede é de evitar molhar, de evitar sujar, de evitar lavar e manipular por conta própria, principalmente se forem cirurgias maiores. Em casos menores, isso não é necessário. Às vezes o paciente pode sair e fazer os próprios cuidados de limpeza da ferida. Mas é principalmente manter limpo. E se for cirurgia maior, manter seco e não retirar em casa o gesso, que é o problema mais comum que a gente tem, que o pessoal resolve, que deve e tira em casa sozinho. Você citou essa questão também do trabalho da fisioterapia, né? Qual a importância da fisioterapia na recuperação de cortes graves na mão? Fisioterapia é realmente muito importante. O livro fala pra gente que é 40% do resultado final e é importante para não deixar aderir tudo, porque do mesmo jeito que seu corpo faz uma cicatriz por fora, ele faz uma cicatriz por dentro. E se a gente deixar, vira tudo uma cicatriz só. Então, o fisioterapeuta é importante para direcionar isso aí e ajudar a não perder esses movimentos virando uma cicatriz só. Então, diminui a rigidez das articulações e a pessoa tem um movimento mais próximo ao normal de forma mais rápida. Então, é uma recuperação que é melhor e mais rápida desde que bem feita. Doutor, sua mensagem final, sua dica final para os ouvintes da Rádio Módulo FM, né, com relação a esse tema, né, de corte profundo na mão. Minha mensagem final é o seguinte: teve um corte, viu que perdeu algum movimento, que perdeu alguma sensibilidade ou que está com a dor muito grande, procure atendimento médico, porque além de tudo ainda pode ter uma infecção, que até então não tinha sido falado. Infecção são lesões que provavelmente, ou pelo menos tem um potencial de se tornar mais graves, porque coisas simples complicam muito. Então é isso. Passou alguns dias, ainda está com algum problema, procure atendimento médico. Muito bem, obrigado, senhor, pela participação mais uma vez conosco aqui nesse quadro Módulo Saúde, doutor, desta quinta-feira. Eu que agradeço, Jânio, um bom dia para todo mundo. Muito bem, recebi nessa quinta-feira aqui no Módulo Saúde, ortopedista, especialista em mão, doutor Eisenhower Filho. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira. Tenham todos uma ótima tarde. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.